Eu tô aqui com a Simone. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a atender através da internet. E eu convidei ela para trazer um pouquinho da história dela, contar quem ela é e compartilhar com vocês a experiência dela no atendimento online. Ô Simone, começa contando quem é você, né? O que você faz hoje, idade, se quiser falar, mas enfim, fala um pouquinho de você, o que você quiser falar. Meu nome é Simone de Calças. Eu vou fazer 31 anos terça-feira agora. Meu aniversário já está chegando. Eu sou mãe de 2 filhos. Sou casada. Eu estudei também, mas acabei não seguindo a minha profissão. E me dediquei totalmente à maternidade. Também trabalho em casa, mas a minha função principal é a maternidade. E é isso, né? Essa sou eu. E que é um trabalho lindíssimo, né? Lindíssimo. E é Venhamos, trabalhoso. sim, de muita força mesmo. Se você lembra, anos atrás, o que te fez buscar o processo terapêutico? Eu estava com muitos problemas psicológicos graves, a ponto de mais de um médico me mandar ir para o psiquiatra. Então eu era uma pessoa agressiva, eu chegava a ter brigas absurdas com o meu filho, por motivo nenhum, na época eu tinha um filho só. Eu era agressiva com ele, eu era agressiva com o meu marido, eu era agressiva comigo mesma. Eu tinha essa coisa de não aceitar ter estudado e ficar em casa, eu não aceitava a maternidade, eu não aceitava o meu passado. A última chance que eu dei para mim, assim, na verdade, foi... E eu tinha certeza que ia dar errado. Eu procurei sabendo que ia dar errado, eu tinha certeza que ia dar errado. E eu... Foi... Se não desse certo, que era a intenção de não dar certo, já foi para não dar certo, eu ia para o psiquiatra, que já estava com o encaminhamento médico, e ia tomar os remédios que me mandassem. Certo. E aí, quando você chegou para o processo terapêutico, você lembra o que você falou? Por que você estava buscando? Eu lembro que eu tinha muitas questões com a minha mãe, principalmente. Eu lembro que eu não via exatamente... Tanto que eu não via problemas com o meu marido até então, eu vi no percurso disso. Mas era problemas principalmente em aceitar eu mesma. Eu lembro que eu fiquei com aquele inchado de tanto chorar na primeira sessão. Que no final da sessão, que eu falei tudo com os olhos fechados e bagunçado, e quando eu olhei para mim, assim, eu nem me reconheci, porque nós estávamos pelo WhatsApp, né? E eu olhei para mim e falei, meu Deus, eu tô aqui me abrindo com uma pessoa que eu nunca nem tinha falado, que foi o nosso primeiro atendimento, aquela primeira consulta. E eu nem me reconhecia de tanto que eu chorava, 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 chorava. E você estava só escutando com muita atenção, mas foi como se eu não estivesse lá. E como é que foi para você viver esse processo como um todo, as sessões? Como que foi para você essa experiência? Olha, primeiro eu vi o quanto eu sou resistente e difícil de confiar nas pessoas, porque eu acho que as 3 primeiras sessões foi só te testando. Porque eu não tinha certeza, né? Eu queria testar até um dia a nossa fidelidade, assim, de cliente, psicólogo, paciente, enfim, eu queria testar. E depois que eu tive plena certeza que eu podia confiar em você, a coisa, assim, evoluiu de uma forma maravilhosa, na verdade. Eu lembro que eu passei a pensar de forma diferente e eu observava os meus sentimentos durante a semana,
tudo que eu sentia e tentava descobrir por quê. E para eu falar para você na terça-feira seguinte, eu queria te falar como foi a minha semana e o que eu senti durante a semana. Foi um processo assim, de autoconhecimento que eu nem sabia que existia, na verdade. Assim, eu não tinha a mínima ideia que isso era possível. Não tinha a mínima ideia. Para mim, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na vida. E eu tinha certeza que isso ia dar errado. Eu tinha muita certeza. Até porque também, quando eu comentava com as pessoas, porque a gente comenta, né, com as pessoas, eu tô fazendo aqui pela internet, falava assim, mas pela internet, e dava risada. Então eu achava que eu tava fazendo bobagem, entendeu? Tô gastando dinheiro à toa, tô falando com uma pessoa estranha pela internet. Mas depois da terceira sessão, que eu tive confiança naquele trabalho, as coisas mudaram muito, assim. Era como se você estivesse na minha casa, sentada na minha sala. E quando eu tava brava, porque você me falou alguma coisa que eu não gostei, e eu queria faltar na semana seguinte, não dava para eu faltar. Por quê? Porque você tava lá na terça-feira. Como que eu ia faltar? Então nem faltar eu podia, e eu acho que isso foi essencial, assim, para todo o processo correr tão maravilhosamente, sabe? Olhando agora para você hoje e para a Simone que buscou terapia anos atrás, como que você está hoje? O meu relacionamento com os familiares mudou. O meu relacionamento com o mundo mudou. Então, desde um vizinho briguento, uma malcriação de um familiar, de um filho. Antes eu pensava assim, coisas de propósito, coisas para me provocar, coisas assim. Hoje eu penso, o que será que essa pessoa viveu para estar fazendo isso? Então eu não coloco eu no lugar da pessoa, eu vou para o lugar dela e penso, qual é a vivência que ela teve? Então, a minha relação com o mundo mudou, eu sou mais tolerante. Eu só tenho a agradecer por você ter aberto, né, a sua casa aí através do computador, de ter confiado em fazer esse processo, né, de ter me permitido caminhar junto com você, porque eu entendo que a gente caminha junto mesmo, né? Eu levo muito do nosso processo comigo, aprendi muito, e eu fico muito feliz de ver agora o efeito desse trabalho na sua vida hoje. Em 2016, quando eu procurei a Vivi, eu me sentia muito perdida. Então, eu achava que eu tinha muitos problemas do lado profissional, família, amigos, e eu percebia que eu tinha um sentimento de que as pessoas acreditavam muito mais em mim do que eu mesma. E aí eu achava que eu tinha que me esforçar para atender a expectativa das pessoas. E foi onde eu comecei a fazer mais pelas pessoas do que por mim mesma. Eu me preocupava mais em agradar as pessoas do que ser eu de verdade. Viver esse processo terapêutico foi uma construção. Então, eu tive muita dificuldade para me conectar com o processo, até pelo meu lado racional, que eu achava que eu era bem racional, e foi uma construção. Então, cada dia eu ia me permitindo um pouquinho mais, ia me permitindo, e a gente conseguiu fazer com que o trabalho fluísse e eu conseguisse enxergar que eu tinha muitas coisas para melhorar, ainda tenho, mas que eu podia me entregar porque era eu sendo eu mesma. Hoje eu entendo um pouco melhor como a Adriana funciona, o que eu gosto, aprendi a fazer as coisas por mim. Eu entendi que enquanto eu estou bem, eu consigo fazer mais pelos outros, que eu não preciso fazer pelos outros para eu me sentir melhor. Então, eu mudei muitas coisas na minha vida, passei a fazer atividade física, fiz uma reeducação alimentar, passei a fazer a meditação, que foi outra coisa que eu me identifiquei muito, que faz com que eu me conecte comigo mesma.
E com isso eu consegui olhar para tudo que acontece ao meu redor com outro olhar, não tão racional. Eu consigo enxergar emoção nas coisas, eu consigo enxergar gratidão. E eu tenho vivenciado muito isso com frequência em tudo que acontece na minha vida, né? Sentir emoção de uma simples situação até aquilo que hoje eu consigo enxergar o quão grandioso é. O que eu levo hoje de todo esse processo, de que a gente pode se permitir, de que a gente tem o direito de saber quem nós somos, né? De quem é a nossa essência, de como que nós funcionamos, e que vale muito a pena. Vale muito a pena a gente entender e saber quem nós somos de verdade. Estou com o Richard aqui, ele foi um dos meus primeiros pacientes, começou o processo em 2015, terminou em 2016, e eu convidei ele para poder compartilhar um pouquinho da história dele, como que foi o processo para ele dar a opinião pessoal dele sobre o processo terapêutico. Richard, eu queria que você comentasse, se apresentasse em primeiro lugar, né? Conta um pouquinho quem é você, né? Se quiser falar a idade, enfim, quem é você, né? Bom, boa tarde, meu nome é Richard e realmente eu conheci você em 2015. Não lembro exatamente as datas, mas a gente teve algumas sessões, quase um ano, né? Eu acho que foi um ano, e foi muito bom para mim, muito, muito bom mesmo. Eu nasci no Brasil, hoje eu estou fora do Brasil. Primeiramente, com uns 12 anos mais ou menos, eu fui embora para a Espanha e fiquei 25 anos na Espanha, no Exército. Então passei por vários conflitos bélicos, né? Provavelmente alguns problemas que eu tinha vinha disso também, ligado também à educação que meu pai me deu, né? Também, que foi um pouco, para mim naquela época era cruel, né? Então hoje eu estou na Argentina, rodei, imagina, Argentina, Brasil, Espanha, e aqui eu estou na Argentina. Eu queria que você lembrasse, você lembra o que te trouxe para o consultório quando a gente se conheceu? O que te trouxe para escolher fazer, como que estava a tua vida, né, naquela época? Eu estava passando por um processo complicado de síndrome do pânico, né? De ódio, de muita negatividade na minha vida. Me diz uma coisa, como que você acha que o processo terapêutico te ajudou? Eu aprendi a ser positivo. Desculpa. É que foi muito bom. Eu lembro que eu odiava demais meu pai. Tinha muita mágoa dele. E hoje eu entendo, eu me coloquei nos sapatos dele, né? Do porquê isso, aquilo. Então, isso você me ensinou. E hoje eu não odeio meu pai. Eu consegui não odiar mais essa pessoa, sabe? E como pessoa, você, não tenho nem palavras. Sempre gostei muito, muito de você mesmo. Antes de mais nada, assim, antes de seguir, eu tenho que te agradecer muito, muito mesmo, porque pela oportunidade que você me deu de estar junto. Eu falo que o processo terapêutico não é um profissional que detém a verdade, que ensina o outro o que deve ou o que não deve fazer, mas caminhar junto e identificar aqui dentro o que faz bem pra gente e o que não tá fazendo bem, qual é o efeito das coisas dentro da gente, né? E assim, hoje, pensando na vida que você tem hoje, qual a diferença do Richard que me procurou lá em 2015 para esse Richard de hoje? Como da noite pro dia. Eu sou totalmente diferente, tenho a minha essência, né? Mas como lutador, como pessoa que pensa positivo, depois de tantas adversidades que eu já passei,
O ano 2018 foi muito difícil para mim, com separação de filhos, né, que agora eu estou longe deles. Eu consigo superar isso, lógico, com o sentimento que eu sou pai, né, e me dói muito estar sem eles, mas eu consigo pensar positivo, pensar que o que eu estou fazendo aqui primeiro por mim, né, que você sempre falava isso, primeiro somos nós, é a pessoa interior, você tem que cuidar dela para poder cuidar da pessoa que está ao teu redor. Então, com isso eu consigo hoje superar muitas coisas, e a primeira é essa, estar longe dos meus filhos. E claro, eu choro porque sou papai, né? Eu choro muito de saudade, seria muito estranho que eu não chorasse, mas eu consigo superar isso, eu consigo fazer com que essas adversidades não me superem. E isso eu aprendi com você, muitas coisas eu aprendi com você. Muito obrigado. Com relação às suas crises de pânico, como que você fez? Fui superando pouco a pouco, e hoje eu não tomo absolutamente nenhuma medicação. Eu superei isso, eu consegui comigo mesmo, dentro de mim, entender que eu, tomando medicação, eu estava como que em stand-by, né? E eu consegui superar crises sem medicação. O ano passado eu cheguei a tomar 3 Rivotril por dia para superar. Que eu ia embora do Brasil, que eu ia ficar sem meus filhos, que eu não tinha emprego, que eu não estava conseguindo pagar a escola. Assim, foi uma coisa terrível que passou na minha vida, que pode passar para qualquer pessoa. Então eu não sou único, né? E eu tive que superar isso. E eu consegui superar. E hoje eu não tomo nada. E isso muito eu devo a você, que você me colocava sempre aí na minha cabeça. Sempre pensa positivo, sempre... Como é que você falava? Como era a tua frase? Está tudo bem? Está tudo bem. Exatamente. Eu me olho no espelho e falo, positivo. Está tudo bem, tá beleza. Hoje é um novo dia. Então, tá ótimo. Eu lembro que quando eu falava isso nas nossas sessões, principalmente quando vinha todo aquele estresse, aquele medo e das crises de pânico, e que você já sabia que era crise de pânico, né? Que no fundo estava tudo bem, mas a crise de pânico faz a gente achar que não está, né? Então a gente respira fundo e fala, está tudo bem. Está tudo bem, porque aí vai acalmando e mandando essa mensagem para o corpo. Né? Quantas eu não levantei de onde estava e começava a andar para lá, para cá, falava, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Muito bom. Eu agradeço demais pelo seu compartilhar, por você poder dividir isso comigo e com as outras pessoas que vão depois ter contato com esse material. Um grande prazer. Faz tempo que a gente não se vê, mas você está aqui no meu coração. Eu sempre tive uma questão muito séria com meu pai. A gente teve um truncamento na relação, então passei a maior parte da minha vida distante dele. E aí eu tinha relacionamentos muito ruins, então eu sempre ficava muito dependente daqueles relacionamentos, sofria muito a cada término, e eu sempre compartilhei muito com a minha irmã. E ela sempre falava, tenta fazer, já tinha feito análise, já tinha feito comportamental, já tinha feito tudo que era possível. E aí eu era um pouquinho resistente e tal, só que quando eu cheguei num relacionamento específico e tive que lidar com uma questão de saúde, eu cedi aquilo, bastante resistente, porque eu queria provar para ela que não dava certo pelo Skype. E foi aí que a gente começou o tratamento. Basicamente foi a primeira vez que eu realmente quis entrar nesse assunto.
Eu trabalhava nas outras terapias muito superficialmente a questão do meu pai, como assim, não preciso falar dele, eu não preciso dele, eu não tenho que tocar nisso, ele me abandonou quando pequena e esse assunto morreu. E ali foi a primeira vez que eu vi que não, por mim e por ele eu precisava tocar nesse assunto, porque eu tinha uma verdade que eu achava que era a correta, que era absoluta, e aquilo estava me fazendo sofrer, porque eu acreditava que ele era o homem que não gostava de mim, que ele era o homem que trazia um monte de coisa ruim, inclusive a própria forma como eu me relacionava com os meus parceiros. E eu quis entender se era dessa forma mesmo e dar uma chance para mim e para ele. Eu achei, no começo, antes da primeira sessão, eu achei que ia ser uma coisa muito fria. Eu tinha a impressão de que precisava estar no mesmo ambiente. Só que o que me surpreendeu é que o fato de eu estar fazendo as sessões no meu quarto, num lugar que era seguro para mim, que era o meu refúgio, que era conhecido, foi onde eu comecei a ver que não, que a questão não era estar no consultório, não. E sim você estar confortável onde você está falando. E o meu quarto era muito confortável. Quando a gente terminava a sessão, eu me sentia fragilizada, mas eu já me sentia acolhida também. Então tem um outro lado de não estar presente fisicamente, não ter um abraço, não sentir a pessoa, mas para mim era tão real aquilo, era tão próximo, era tão tranquilo, que a questão de estar no Skype, ela acabou sendo uma coisa que nem fez mais parte de falar, estou fazendo terapia, é por Skype, então isso não pesou. Mas eu era uma pessoa extremamente resistente de achar que não era assim, que não tinha que ser, que não ia funcionar. Eu acho que o que eu sempre carrego, o que eu sempre lembro, às vezes quando se depara com algum outro problema, que pode usar aquilo que a gente aprende naquelas sessões, é que eu posso respeitar quem eu sou, o que eu tô sentindo, que é no meu tempo, que não tem urgência, que não tem pressa. Eu consegui dizer que eu amo meu pai pela primeira vez. Eu acho que a Bruna que tá aqui hoje, ela sabe lidar mais com o amor, o dela e o dos outros. Eu acho que esse foi o principal ponto. Você aceitar que você tem amor, você aceitar que você pode doar amor, você aceitar que você pode receber amor. Acho que isso é o que muda.